Programa Constru Business. Oferecimento: ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre reforma tributária. Nossos convidados, Renato Tavares da Silva Filho, vice-presidente da Delegacia Sindical de Santos do Sindifisco, e Eduardo Marqueri, vice-presidente financeiro do SESCOM Baixada Santista. Obrigado pela presença. Renato, quem faz parte do Sindifisco, como é a composição e a representatividade da entidade em todo o país? Bom dia. Na realidade, hoje faz parte do Sindifisco Nacional, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil compõem 30 mil filiados no Brasil, aproximadamente 8 mil auditores ativos e 22 mil entre aposentados e pensionistas. Compõem hoje no Brasil 82 delegacias sindicais. Nós fazemos parte da Delegacia Sindical de Santos, que está atualmente com 540 filiados. Bastante. A filiação é automática ou não? Assim que ele passa no concurso, ele pode optar em fazer a filiação ou não, né? Ultimamente nós tivemos aqui em Santos a remessa aqui de 14 auditores para a alfândega do Porto de Santos e acho que 12 se filiaram, acho que foi um que não filiou, mas está já em vias de filiação. A maioria filia-se. É importante, né? Você ter um sindicato, uma estrutura organizada, né, para representar, até mesmo para trocar ideias, para como bloco ser mais forte, né? Muito importante, né, profissionalmente, né? E aqui em Santos nós temos praticamente 120 auditores ativos entre alfândega e tributos internos, né, externo e interno. E o restante, para 540, seria aposentados e pensionistas. Tem muito aposentado e pensionista. Bastante. Isso aí. Eduardo, quais são as categorias que fazem parte do SESCOM e qual é a abrangência da entidade aqui na Baixada? Bom, primeiro, SESCOM. Quiser falar um pouquinho o que é o SESCOM? Bom, o SESCOM é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, né? A gente tem diversos SESCOMs pelo país. Abrange as empresas que prestam serviço de contabilidade, auditoria, perícia, pesquisa, consultoria, assessoria, informação, geralmente relacionadas à atividade de contabilidade. E a nossa área de abrangência vai aqui da Baixada Santista, né, as cidades aqui da região, até Peruíbe, mais o município de Itariri, né? Então, todas as empresas que se enquadram nesse perfil fazem parte da nossa área de atuação. E, obviamente, embora a gente represente todas as empresas, a associação ao SESCOM ela é voluntária, né? Para se associar, o escritório, a empresa de serviços contábeis nos procura e faz a inscrição e passa a fazer parte de uma gama de serviços que nós oferecemos, cursos, seminários, reunião com autoridades, né? Enfim, tudo aquilo que hoje o profissional de contabilidade precisa ter para poder atuar com bastante diligência, né? Ainda mais hoje que a gente está vivendo uma alteração bem significativa aí com essa reforma tributária, é importante a associação desse profissional. Quantos associados?
mais ou menos? No SESCOM, associados, a gente tem por volta de 80 associados, né? Agora, representados, é um número que passa de 500. Nossa, bastante. Né? Quem é o presidente atual? Só para... O presidente atual é o Carlos Henrique Gomes da Cruz. Ah, ainda é o Carlinhos? É o Carlinhos, está lá conosco. Eu sou vice-presidente financeiro. Ah, legal. Muito bom. Renato e Eduardo, uma pergunta para os dois. Na opinião de vocês, depois o Eduardo complementa, né? Quais são os principais pontos positivos e avanços da reforma tributária? Fala dos positivos primeiro, né? Positivos e avanços. Vai ter avanço? Bom, a reforma tributária ela já foi aprovada, né, no geral. Agora tem as calibragens que vão ser feitas aí durante os anos aí de alíquotas. Um dos pontos positivos aí é a simplificação que todo mundo fala e realmente vai ocorrer a redução aí da complexidade e burocracia, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias, alíquota padrão. Isso vai ser bom, né? É um dos avanços aí e pontos positivos. A equidade fiscal também, garantia que os impostos sejam mais justos, incidindo de forma proporcional ao consumo. E competitividade, vai melhorar o ambiente de negócio, atraindo investimentos, promovendo a formalização da economia. Transparência nos cálculos, que agora por fora, que antes era toda uma bagunça, né? Ninguém sabia quanto estava pagando direito, né? Não havia clareza, né, na distinção de impostos. Serviços e produtos essenciais terão alíquotas de IBS reduzidas em 60% por enquanto ainda, Tá bom. Vai ser calibrado. E por fim, a isenção de produtos de cesta básica aí para a população de baixa renda. Esses aí são os pontos principais. Na fase de teste aí, 2026, a partir de janeiro, a alíquota vai ser 1%, a gente sabe, né? Sendo 0,9% do CBS e 0,1% do IBS, que é a fase de teste inicial. E a implementação é só para o ano que vem ou já começa já a parte... Só o ano que vem. O que aprova um ano tem que esperar mais um ano para poder... Não, e parece que é a médio e longo prazo, porque ela vai sendo calibrada, porque não é para um ano ou dois, ela vai ter um período, né? Ela de vai implementação. acelerando até 2033. Nossa Aí ela está Senhora. efetivamente Quase 10 implantada, anos. quase 10 anos. Isso aí. Edu, tem alguma... Não, eu Comentário? concordo com o Renato, né? Veja bem, essa questão da simplificação que ele tocou no ponto é uma coisa muito importante, principalmente para o empresário. Hoje a gente tem uma legislação federal, né? Porque esses impostos vão abranger o que hoje a gente chama de PIS, COFINS, ICMS e ISS. Então a gente vai ter o CBS, né? Que vai fazer parte do PIS e o COFINS, né? Eles vão sumir, vão dar lugar ao CBS. E o ICMS e ISS vão dar lugar ao IBS, né? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esses impostos são o quê? Municipais? São estaduais, né? Não O federais, ICMS federais. é estadual, ISS municipal, o PIS e COFINS são contribuições federais. Não vai ter uma confusão nisso tudo, essa divisão? Acho que tem pergunta mais para frente. Não vai ter. A gente vai ter um comitê gestor, né? E esse comitê gestor vai gerir. Mas assim, a questão da simplificação é muito importante porque hoje nós temos 27 estados do Distrito Federal e a legislação federal mais a legislação desses 27 estados. Então, é uma loucura para o empresário ficar a par de tudo isso. Verdade. O contador que atende o empresário, ele realmente tem que ter uma equipe muito competente para acompanhar essa legislação. Né? Fora os 5.500 municípios. A gente tem legislações municipais, cada município tem a sua legislação. Então, isso causa realmente um infortúnio muito grande, porque essas legislações estão sempre alterando. Então, com relação à simplificação, é inegável. Principalmente na esfera federal, o PIS e o COFINS são impostos que causam uma demanda tremenda, demandas judiciais, processos no CARF, porque, óbvio, o fisco, dentro do papel dele, ele tem uma visão mais restritiva da apuração de créditos. E, obviamente, o contribuinte, a questão de justiça, né, que ele entende ser mais justo, ele quer ampliar essa gama de créditos que ele pode aproveitar. Com isso, você acaba gerando conflitos e isso vai terminar na justiça e tumultuando aí os nossos tribunais. Com essa legislação única federal, que vai abranger esses impostos, IBS, CBS e também o IS, que é o imposto seletivo, o pessoal chama de imposto do pecado, vai haver uma simplificação, porque você vai ter que acompanhar uma legislação só. Lógico que essa legislação vai ser aperfeiçoada também ao longo do tempo, mas você não vai precisar ficar refém de 27 legislações. Nossa. E mais toda essa gama aí de
legislação infraconstitucional que a gente recebe, instruções normativas, soluções de consulta da Receita, tal. Tudo isso vai reduzir bastante, então vai simplificar. Outra questão é a redução dos custos operacionais das empresas, porque, veja bem, quando você tem a simplificação, você diminui o custo com sistemas informáticos, com mão de obra, enfim. O empresário fica mais livre para atuar dentro do seu ramo e não se preocupar em ficar apurando tributo, né? E também, muito importante, a segurança jurídica, porque com tudo isso que eu falei aí dessa confusão que existe, né, na apuração dos tributos e uma série de obrigações acessórias, as demandas judiciais são muito elevadas. E com a simplificação, essas demandas vão diminuir e o empresário vai ter mais segurança jurídica para atuar no seu negócio. E isso vai trazer, obviamente, mais competitividade para as empresas, né? E esses eu acho que são os pontos principais, né? E, óbvio, alguns setores vão ser mais beneficiados, setor de exportação, as indústrias, pequenos negócios também, vai ter alguns benefícios. Tem outros também que vão ser prejudicados, mas a gente fala isso numa outra oportunidade. Basicamente seria isso, na minha opinião. Muito bom. Renato, tratamos dos pontos positivos, né? O Eduardo falou, os pontos negativos, né, dessa reforma. E a questão da concentração da arrecadação na mão da União, não pode trazer prejuízo aí para os municípios? Como é que esse dinheiro vai voltar para cá, né? Na realidade, como eu falei antes, vai ter que ter uma calibragem ao longo do tempo. Tem que calibrar todas as categorias, né, vão chegar e vão reclamar, claro, o meu está muito alto, e vai ter que ter uma calibragem final. Então, os pontos negativos que a gente pode ter nesta reforma tributária seriam os efeitos práticos serão a longo prazo. Não vai ser rápido, vai demorar, né, porque o governo prevê o fim do período aí da transição somente em 2033. E a reforma prevê que haverá 2 sistemas tributários vigentes, né, ao longo de 7 anos ou 10 anos. Meu Deus. 2 sistemas, com legislação e tudo, dos 2. Então vai demorar, né, vai ter que ter... Os deputados, senadores vão ter que debruçar sobre isso, alterar, ir alterando e calibrando ao longo do tempo. Aumento das desigualdades regionais e locais, né, por conta aí da extinção dos incentivos e benefícios de Estado e benefício, né, e municípios. Também a perda da autonomia financeira dos estados e municípios, que vai ocorrer realmente. Aumento da carga tributária do ITCMD, que hoje é de 2% a 8%, as doações, né? Aqui em São Paulo, nós temos uma isenção aí de 2.500 UFESP, né? Mas tem estado que não tem, começa lá com... Isso dá 80 mil mais ou menos? Hoje dá 92.550. Ah, aumentou? Aumentou. É o que eu posso doar sem pagar imposto. O que você pode doar sem pagar imposto. Para ajudar de fato quem tem menos, que é o que não ocorre no nosso país, né? O dinheiro some no meio do caminho, você pagar o imposto com muito mais... com dor, mas com prazer de ver que realmente você está contribuindo para aquele que está numa situação muito ruim, uma situação de risco, uma situação vulnerável, uma situação... ter uma vida melhor. Eu acho que faz parte, nós, como cidadãos, tentar melhorar o mundo melhor. Mas é o que não acontece no Brasil. A gente vai para o intervalo, infelizmente, é que não acontece aqui. Você pagaria o imposto com dor, mas ao mesmo tempo com amor, que você sabia que ia ajudar aquele que precisava. Então, a gente vai para o intervalo, depois a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é reforma tributária. Nossos convidados, Renato Tavares da Silva Filho, vice-presidente da Delegacia Sindical de Santos, do Sindifisco, e Eduardo Maccheri, vice-presidente financeiro do Sescom Baixada Santista. Continuando nos pontos negativos, né, o Eduardo... Agora com a palavra aqui dos pontos negativos, foi que estava afiando a faca aqui, né? Então vamos lá. Não são só elogios, né? A gente tem alguns pontos aí para relevar, porque, primeiro falando em relação à perda... Só porque, Renato, se você quiser interagir, fica à vontade, viu? Por favor, fique à vontade em me interromper, não há problema nenhum, até porque a gente está aqui numa troca de ideias, né? Isso aí. Essa questão dos municípios perderem um pouco aí da autonomia, de fato vão perder, mas eu não vejo isso muito de uma forma negativa. Por quê?
O que vai gerir esses tributos, o CBS e o IBS, vai ser um comitê gestor, e esse comitê gestor vai ser formado por representantes da Receita Federal, mas também por representantes da Secretaria da Fazenda dos 27 estados e do Distrito Federal, né, e de alguns municípios também. Então, não vai ficar na mão da Receita Federal, isso vai ficar na mão do comitê gestor. Óbvio, vai ter representantes da Receita, mas o comitê gestor vai ter autonomia. E ele vai funcionar como uma câmara de compensação, porque os impostos vão ser pagos para ele gerenciar e ele vai fazer a distribuição desse dinheiro de forma quase que automática, porque é uma câmara de compensação, para estados e municípios. Obviamente vai ter algum imposto residual que vai ter que ser prestado contas no momento posterior, mas assim, de imediato, aquilo que não gera dúvida em relação ao que foi arrecadado, já vai ser repassado para os entes federativos. Então, eu não vejo assim essa perda de autonomia como algo muito negativo, porque, de alguma forma, mesmo perdendo autonomia, eles não vão perder os recursos oriundos desses tributos. Agora, elevação da carga tributária é inegável, né? Porque a gente está falando aí de uma carga que hoje está se falando em 26,5%, né, IBS e CBS, mas nos corredores do Senado já estão falando em 28%. Né? Isso é uma carga que é a maior do mundo para o imposto de valor agregado. Né? Então, eu acho que eles estão exagerando um pouco na dose e eles vão ter que rever aí essas alíquotas, que aliás está prevista a revisão dessas alíquotas, né? É dinâmico isso, o Senado vai rever. É a tal de calibragem, né? Isso, também. A calibragem, exatamente. E fora isso, alguns setores vão ser muito impactados com essa reforma tributária. Por exemplo, profissionais liberais, então, médicos, engenheiros, advogados, contadores, que é o meu caso, né? Eles vão ter a carga tributária aumentada. Tá? Construção civil, com certeza vai ter impacto, holdings patrimoniais, infelizmente vai impactar bastante as holdings, porque a tributação sobre os aluguéis vai subir. Veja bem, hoje, tributação sobre aluguel e sobre venda de imóvel, você paga de tributo federal, PIS e COFINS, eu não vou falar de tributos diretos, tá? Imposto de renda e contribuição está fora do nosso papo aqui. E, veja bem, imóveis e locações, você não paga ICMS nem ISS. Só que o IBS, que está substituindo esses dois tributos, o ISS e o ICMS, ele vai incidir sobre essas receitas, tanto de locação como de venda de imóveis. Então, mesmo que hajam redutores, que vão ter redutores, né? Você tem uma alíquota de 26,5%, as construtoras vão ter uma redução de 50%, né, da alíquota, e as empresas locadoras de imóveis, holding patrimonial, vão ter uma redução de 70%, podendo apurar créditos. Mas a gente só vai ver realmente qual vai ser o impacto na prática, porque a gente não sabe como vai ficar essa calibragem entre a redução de alíquota e o aproveitamento de créditos. Porque o aproveitamento de créditos hoje, que são, teoricamente, só sobre os insumos diretamente aplicados na produção, eles vão ser aplicados sobre tudo, até sobre despesas, né? Ressalvadas algumas exceções. Então, vai ter um aumento de carga tributária. E outra questão aí que pode ser visto como um ponto negativo para alguns setores é o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, né? Que vai incidir sobre bens e mercadorias que supérfluos e que causam dano à saúde ou ao meio ambiente. Então, veículos a combustão, embarcações, aviões, que mais? Bebidas alcoólicas, cigarro, bebidas açucaradas, vai ter um imposto seletivo, lembrando que o IPI, que estava previsto, a retirada dele, né, não existe mais, ele continua existindo e ele vai coexistir com o imposto seletivo, ou você aplica o IPI, ou o imposto seletivo, né, aquele que você vê que é maior, né, porque vai ter alteração nas alíquotas de IPI também, então isso vai causar impacto. Agora, o principal impacto, que muita gente não está se dando conta, é o seguinte: hoje, quando você apura esses tributos, PIS e COFINS, você apura o tributo por regime de competência. Então, por exemplo, você faturou, gera um débito de imposto, aquilo que você comprou gera um crédito de imposto. O débito de imposto é automático, emitiu a nota fiscal, você já está devendo o imposto. O crédito, ele é financeiro, é regime de caixa. Só quando você pagar aquela mercadoria que você vai ter direito de aproveitar. Então, vai ter um impacto no fluxo de caixa das empresas. Vai ter um impacto, principalmente no início. Então, isso eu também reporto como um ponto negativo, Barroso. Bora, então vamos lá
fazer a pergunta. Eu acho que tem muito mais negativo que positivo nisso tudo. Esse comitê que o Carlos comentou, ele funciona praticamente parecido com o do Simples, né, que tem a composição federal, estadual e municipal. Só que em grande porte, né, agora em grande porte, que aí seria o sistema tributário total, né, com todos os impostos. Ninguém ia fazer uma reforma, o governo ia fazer uma reforma, a fome de gastar, não ia fazer uma reforma tributária que não fosse para arrecadar mais, né? É só para... Estava na cara que ia arrecadar mais. Vai simplificar, mas vai aumentar o imposto para todo mundo, isso é óbvio, né? Renato, depois o Dado pode comentar, a arrecadação cada vez maior, a arrecadação vem batendo os recordes aí, né? E a falta de controle dos gastos por parte do governo, né? E o governo, né, gastando mais, arrecadando mais, mas gastando mais. Como resolver essa questão? O que vocês acham de forma definitiva? Lógico que se tivesse a fórmula aqui era fácil, né? Mas na opinião de vocês. Bom, na realidade nós teríamos que monitorar todos os gastos. A realidade é essa, né? Tem que monitorar todo mundo. Em casa a gente monitora os nossos gastos, nas empresas e no governo também tem que ser monitorado. Além de fiscalizar também a aplicação dos recursos públicos. O Tribunal de Contas da União ele faz esse papel, auxilia o Congresso Nacional nesse sentido já, né? Já faz essa parte. E temos também o portal de transparência aí que pode ser qualquer cidadão entrar lá e acompanhar as receitas e despesas do governo nacional para que verifique e dê ideias, mande para o seu deputado, para o Senado, né? Então, na realidade, a população pode fazer esse papel, né? Olhando pelo portal de transparência e impulsionando aí o Tribunal de Contas também a fiscalizar melhor, né? E votar melhor na próxima eleição para escolher os representantes. Como você mesmo falou no primeiro bloco, é fundamental a importância de escolher, principalmente os deputados e senadores que vão praticamente referendar e calibrar esse plano, né? Para que não machuque muito aí a população, principalmente que mais precisa, né? E os empresários, né? Com certeza, você tem toda a razão. Se você não tiver um bom deputado, um bom senador, né, que esteja comprometido com a nação e com a população, você não vai conseguir realmente fiscalizar, né? Se bem que lá, quando é um troca de favores tremendo lá, né, que a gente vê. A verdade é essa. Então, se não tiver um bom deputado lá, um bom senador, uma boa bancada lá também, todo mundo quer ter sua bancada, construção civil, agricultura, né, todo mundo quer ter sua bancada, bancários, todo mundo. Então, evangélicos, né, todos querem ter a sua bancada, para que possa melhorar e diminuir as tributações, né, conceder isenções e ter a sua fatia no mercado nacional. Que a gente possa trabalhar, pelo menos, é o que a gente pede. Eduardo, a gente tem um minutinho, queria que você fizesse essas considerações aí desse... Bom, em um minuto é difícil da gente falar, mas... A gente só vai ter que voltar para outro programa, porque é muito assunto aqui. Bom, fica à disposição aí. Mas assim, eu acho que todo gestor público tem que ter responsabilidade com o dinheiro, né? O pessoal fala dinheiro público. O dinheiro público não existe. O dinheiro público é o dinheiro do pagador de impostos. E eu acho que os entes federais, estaduais, municipais, os gestores, eles têm que ter responsabilidade com o dinheiro que é gasto. E a gente não vê muito isso acontecer. Não estou falando do nosso gestor municipal, nem do estadual, que até certo ponto a gente vê que existe uma gestão eficiente do dinheiro. Mas a nível federal, a gente vê uma arrecadação cada vez mais aumentando de forma exponencial, né, com o aumento de impostos que não tinham passaram a existir. E a gente vê o déficit fiscal cada vez maior, ou seja, o problema não está na arrecadação, o problema está no gasto do governo. E esse gasto não está se refletindo em investimento. A gente vê que é desperdício de dinheiro público. Isso desestimula o empresário que paga imposto e vê que aquele dinheiro não está servindo para melhorar a condição de vida do cidadão brasileiro. Eu acho que é isso, basicamente. Em um minuto é o que eu posso deixar. É isso aí, manteve um minuto mesmo. Bom, chegamos ao final do programa com várias perguntas ainda para fazer, mas vocês ficam de voltar numa próxima oportunidade. Quero agradecer muito a presença do Renato, do Eduardo Maccheri, meu amigo de rota, meu amigo de longa data de infância, né? Agradecer a audiência aí dos nossos telespectadores e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.
Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.